Boa noite, estão me ouvindo? Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos estar meditando num texto em 1 Reis, capítulo de número 17. Nós vamos estar lendo todo o capítulo, amém? Então, 1 Reis, capítulo de número 17. Daí quem achou, diga amém. Daí quem não achou, diga café com Bíblia. Isso, café com Bíblia. Amém? Todos acharam? Ora, Elias o tesbita da Tisbe de Gileade disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e de tarde ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou a viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que diz, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher de sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dono da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar, e a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dei-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs em cima da cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre essa viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. Amém? O título que eu pensei para essa mensagem é: a que a fé nos leva? Eu estava em minhas leituras bíblicas, na verdade eu estou lendo 1º, 2º Reis, e quando eu li essa passagem falou muito comigo sobre... Essa passagem tem várias aplicações, mas a questão da fé, ela falou muito ao meu coração. Eu gostaria que vocês me dissessem, como vocês definiriam o que é fé? Como vocês definiriam o que é fé?
Oi? Acreditar naquilo que não vê? O que mais? Bom, nós podemos dizer que, biblicamente, a fé é muito mais do que acreditar na existência de Deus. Porque a crença na existência de Deus, ela é um pouco intuitiva ao ser humano. Ou seja, nós vemos que em todos os lugares do mundo, há uma crença no sobrenatural, há uma crença na vida após a morte. Então, nós até analisando textos bíblicos, pensando na questão da revelação geral de Deus, nós vemos que o ser humano, ele nasce com uma certa fé. Mas a fé bíblica é muito mais do que essa mera crença na existência de Deus. A fé bíblica é a confiança em Deus. É confiar na provisão em Deus, e relacionado à salvação, é confiar nos méritos de Cristo mais do que nas nossas obras. Amém? E pensando nisso, então, eu gostaria de introduzir essa mensagem falando um pouco do panorama do contexto em que Elias estava inserido. Elias, ele viveu no tempo de 1º e 2º Reis, que o reino de Israel estava dividido, a monarquia estava dividida. 1º Reis começa com o fim do reinado de Davi, então o reino estava unificado, Davi já estava idoso, depois que ele morreu, Salomão assumiu o lugar do seu pai, mas só que Salomão, ele, apesar de toda a sabedoria, ele acabou pecando contra Deus, acabou se curvando, Ele entrou num jugo desigual na época, a mulherada acabou com ele, e ele acabou indo para a idolatria. E Salomão, então, Deus, como juízo a Salomão por ele ter desviado dos caminhos do Senhor, Deus tirou o trono do filho de Salomão, Roboão, e deu a um outro rei chamado Jeroboão. Jeroboão, apesar de Deus ter colocado ele no trono, também se curvou em idolatria, depois vários reis, até que chega a história do reinado de Acabe, que é um dos reis mais perversos da história de Israel. Acabe, ele era casado com uma mulher que era uma das mais perversas da Bíblia, Até hoje, quando alguém fala que vai casar mal, fala que vai casar com uma Jezabel, por exemplo, que é a história da Jezabel. Fala, Deus me livre daquela Jezabel. Alguém já viu esse relato aí? Tem gente que fala, Deus me livre da Jezabel, quando fala que a mulher não é para se casar. Porque a Jezabel é sinônimo de perversão, de perversidade. E é nesse contexto, então, que aparece Elias. Elias, a gente não sabe, ele aparece pela primeira vez no texto que nós lemos aqui. Nós não sabemos quem era o seu pai, quem era a sua mãe, quando ele foi chamado e como ele foi chamado para ser profeta. Elias, ele aparece do nada agora no texto, já confrontando Acabe. E é nesse ponto, então, que eu quero introduzir o primeiro ponto, que é que a fé nos leva a ter coragem de obedecer às ordens de Deus, mesmo se pudermos enfrentar retaliações. Verso 17:1. Bom, naquela época, o povo de Israel e os reis de Israel, eles se desviaram, então, dos caminhos do Senhor para seguir a um Deus que era muito cultuado pelos povos ao redor, ali, os cananeus, os fenícios, chamado Baal. Baal, ele era visto como o senhor do tempo. E Deus enviou Elias para mostrar a Acabe e aos israelitas que ele, Deus, é maior do que Baal. Também Deus mandou Elias para profetizar a Acabe, porque Deus, ele disse em Deuteronômio 11, nos versos 16 e 17, que caso o povo de Israel quebrasse a aliança que tinham com Deus, Deus enviaria a seca para punir o povo, pelos seus pecados, para julgar o povo pelos seus pecados, uma espécie de juízo de Deus. Então, nós vemos aqui que Elias, ele teve coragem de profetizar contra Acabe, mesmo que Acabe pudesse ter mandado matar ele. De fato, no capítulo 18, verso 4, nós vemos a história de que teve um homem chamado Obadias que protegeu cerca de 100 profetas do Senhor, porque a mulher de Acabe, Jezabel, que estava perseguindo e mandando matar muitos.
Então Elias, mesmo tendo o risco de perder a vida, de sofrer retaliações, pela fé em Deus, ele resolveu profetizar contra Acabe. E nós podemos ver aqui que Deus deseja que nós obedeçamos, mesmo com risco de retaliações por nossa obediência. Muitas vezes, por exemplo, nós podemos sofrer retaliações no trabalho, às vezes a gente pode ser forçado a fazer algo de errado, a mentir, a fazer algum trambique ali no trabalho, né? E acabar com isso sofrendo retaliações por não querer fazer o que as pessoas pedem com que nós façamos de errado. Pode acontecer isso daí. Ou às vezes ter que, no caso, falar de algo ou apoiar alguma pauta ideológica que vai contra os princípios da palavra de Deus. E com isso vem as retaliações. Tantas pessoas que, por defenderem, por exemplo, os valores bíblicos, o que a Bíblia ensina sobre diversos temas, acabam perdendo emprego, acabam sendo demitidos por serem fiéis a Deus. E muitas vezes a fé nos leva a ter essa coragem, apesar das retaliações. Muitas vezes nós podemos perder também amigos que se viram contra nós por causa da nossa obediência à palavra de Deus. Família também a gente pode muitas vezes perder, quase isso que Jesus disse, que no contexto que ele disse que não veio para trazer paz, mas espada, é nesse contexto de fidelidade, que ele exige mais fidelidade a ele do que fidelidade aos pais. Ele, como Deus, ele tem o direito de clamar essa fidelidade. E ele fala, então, nesse sentido de, muitas vezes, a gente perder até mesmo a família por sermos obedientes à vontade de Deus, ao que Deus nos manda fazer. E mesmo diante dessas pressões da cultura ao nosso redor, nos chamando para fazer o que é errado, e de pessoas nos convidando a fazer o que é errado, nós devemos fazer o quê? Obedecer a Deus. Amém? O ponto 2 vai falar que ter fé nos leva a confiar em Deus, mesmo que as suas ordens pareçam absurdas. Versos 8 a 12. Nesses versículos, aqui já entra 2 relatos. O relato, então, eu vou falar rapidamente daqui a pouco sobre os corvos, mas esses versículos falam da viúva de Sarepta. Deus, quando Jezabel, então, e Acabe queriam matar Elias, Deus tomou a iniciativa e começou a agir para proteger Elias. Então Deus deu a ordem, né, para Elias ele fugir ali para a região do riacho de Querite, e ele deveria então beber da água, né, e os corvos trariam alimento, assim por diante. Mas depois, essa fome durou 3 anos e meio, conforme Jesus disse em Lucas, e Tiago também disse no capítulo 5 em sua carta. Então depois desses 3 anos e meio, quer dizer, na metade ali, o riacho secou, né? E Elias, então, Deus mandou Elias ir para Sarepta. Foi uma ordem muito improvável que Deus deu aqui, porque Sarepta, naquela época, era uma cidade pagã, era uma cidade que era governada pelo pai de Jezabel, um cara chamado Etibaal, que era o nome dele já era uma homenagem a Baal. E Deus mandou Elias, se refugiar naquela cidade. E nós vemos aqui algo que humanamente parece assim um pouco que absurdo. Por quê? Porque Deus mandou que Elias dependesse de uma viúva. Deus mandou que aquela viúva alimentasse Elias. Por que parece que um pouco absurda essa ordem? Porque nos tempos bíblicos, a fonte de renda de uma família, então das mulheres, dependiam do homem. Era o homem, então, que ia trabalhar no campo, o homem que conseguia o sustento para sua família. Se o homem morresse, e essa mulher, se as mulheres não tivessem filhos, homens para sustentar, essas mulheres estariam muito vulneráveis. Por causa disso que no Antigo Testamento tem uma série de leis que Deus instituiu ali para proteger as viúvas, os órfãos, assim por diante, porque eram pessoas que ficavam socialmente vulneráveis. E pensem comigo, essa mulher, então, estrangeira,
uma mulher que já estava vulnerável, ainda mais estava passando por um período de seca, tendo um filho, analisando o texto, nós vemos ali que era uma criança pequena para sustentar. Até muitos podem questionar, ela não tinha um filho para sustentar? O filho sustentar ela? Mas aqui nós vemos que era uma criança pequena, porque Elias fala de Elias pegando do braço, né, essa criança, e Deus vai lá e manda ele depender dela. É como se fosse hoje Deus chegar para a gente e falar o seguinte: olha, eu quero que você vá até a região mais carente da cidade e dependa das pessoas com mais necessidade. A pessoa já está tendo que procurar comida, passando muitas necessidades, e Deus vai lá e manda a gente depender daquela pessoa. Olha a ordem que Deus deu a Elias. E nós vemos aqui que Deus, então, nos momentos de aperto, nós devemos confiar nele, porque ele pode sustentar a gente, fazendo que até mesmo pessoas improváveis, que é o caso aqui dessa viúva, uma pessoa improvável que não tinha recursos para sustentar Elias, no caso, né? E Deus fez, então, que essa mulher ajudar Elias. Então, muitas vezes, Deus, ele tem aquele ditado, né? Tirar leite de pedra. Deus tira leite de pedra quando nós estamos passando por muitas necessidades, um momento de aperto. Às vezes aquela pessoa que a gente acha que não pode nos ajudar, às vezes por questão de recurso financeiro, até mesmo outros tipos de recursos, Deus faz com que aquela pessoa nos ajude em um momento de crise. E nas crises, então, nós devemos confiar que Deus está no controle. Ele sempre terá cuidado de nós, fazendo que até mesmo o sobrenatural para nos sustentar. Aqui, Deus, aquela mulher estava passando necessidades, e de fato, por mais que ela não tivesse comida, Deus fez um milagre, porque aquele pouco azeite e farinha que aquela mulher tinha para fazer pão, não acabou até o fim da seca. Então, nós vemos como que Deus sustenta, de forma muitas vezes improvável, que aos olhos humanos parece impossível, os seus servos em suas necessidades. Falando sobre o natural, nós vemos então também o relato dos corvos. Elias foi para o deserto, beber água do riacho, e ali nós vemos que Deus mandou corvos trazerem pão e carne para Elias no deserto. Deus mostrando sua soberania sobrenatural, mostrando o seu poder para sustentar o seu servo. Então Deus muitas vezes, Ele mostrará o seu poder a nós para nos sustentar de forma sobrenatural, quando nós estivermos numa situação muito vulnerável, como estava Elias, fugindo de Acabe. Numa situação de uma crise, às vezes, uma depressão, uma enfermidade, Deus, Ele pode curar, Ele pode agir para nos sustentar de forma sobrenatural. Amém? Porém, irmãos, nem sempre é fácil manter essa confiança em Deus que eu estou falando para vocês. Muitas vezes a fé vacila. Estou falando de Elias aqui para vocês. Teve uma passagem que Elias, depois de confrontar os profetas de Baal, e ele soube que Jezabel queria matar ele, e ele queria se esconder e até pediu para morrer. Né? Alguns estudiosos falam que pode ter sido burnout, né, Ita? Porque foi tanto estresse assim, tem alguns estudiosos que falam que na época não tinha psicologia, não tinha psiquiatria, nada. Eles falavam que era uma grande tristeza na época. Mas alguns falam que poderia ter sido burnout, porque foi tanto estresse. Imagine Elias, tendo que enfrentar 400 profetas de Baal, mais 400 e pouco de Azerá, que na mitologia cananeia era esposa desse Deus, o cara sozinho tem que enfrentar, imagina o estresse. E teve uma fase da vida dele que ele procurou se esconder. Ele pediu: Deus, me mata, que eu não sou melhor do que ninguém. E a gente pergunta: cadê aquele Elias que aqui confiou em Deus na viúva, que enfrentou o profeta de Baal? Às vezes a fé, ela acontece daí. A fé é um pouco como uma montanha russa. Uma hora a gente está lá em cima, outra hora está lá embaixo, mas Deus sempre nos sustentando e nunca vai permitir que a nossa fé acabe. A fé verdadeira nunca acaba. Por mais que passe por altos e baixos, Deus sempre está sustentando. Amém? Numa crise, muitas vezes a nossa fé é abalada, a gente questiona: Deus, por que estou sofrendo tanto? Porque parece que não tem fim, mas Deus ali, Ele está soberanamente
cuidando da nossa fé, nos alimentando a nossa fé. Amém? 3.3. A fé nos leva a ser instrumentos de Deus para Deus se revelar às pessoas. Verso 10. Bom, nós vimos aqui que essa viúva, ela era da onde? De Sarepta. Sarepta, como eu disse para vocês, era uma cidade pagã, uma cidade que cultuava o deus Baal. E, como eu disse, era uma cidade que era governada pelo pai de Jezabel. O próprio nome dele era uma adoração a Baal. E os fenícios, naquela época, eles acreditavam que Baal, ele tinha poder de ressuscitar as pessoas dos mortos. Nesse versículo 10, o que acontece? Quando Elias já estava hospedado ali com aquela viúva de Sarepta, essa criança, esse menino que ela tinha que sustentar, ele acabou ficando muito doente, né? A NVI, que foi o texto que eu li para vocês, vai falar que ele parou de respirar. Algumas traduções vão dizer literalmente que ele morreu. Então ele morreu. Nisso, a gente pode pensar, mas, nossa, por que Deus permitiu com que aquela mulher que estava sustentando Elias passasse por um sofrimento tão grande, perdeu o filho dessa maneira? E nós vemos que, conforme, né, foi mencionado no culto, do texto de Romanos, que o Jonas falou no começo, que foi cantado os louvores sobre a fé, de certa forma, nós vemos que, de certa forma, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tinha um propósito ao permitir que o filho dessa viúva falecesse. Qual era o propósito? Eu disse para vocês que Baal, então, era adorado e ele era visto como aquele que poderia ressuscitar as pessoas dos mortos. Então aquela viúva, porque assim, nós não podemos dizer que até então aquela viúva era uma serva de Deus, pois Deus ainda estava no processo de revelação àquela viúva. E aquela viúva, então, ela cresceu, se casou, teve um filho numa cultura pagã, então ela possivelmente acreditava que Baal, então, tinha poder de ressuscitar. Então pensem comigo, por que Deus, então, permitiu com que essa mulher sofresse tamanha dor? Deus, qual era o propósito dele? Ele queria utilizar Elias como instrumento para se revelar àquela mulher. Então, ao permitir que aquela criança morresse, o que Deus fez? Deus estava querendo mostrar àquela viúva de que ele é maior do que Baal. Que aquela viúva deveria deixar a idolatria em seu coração e que deveria se converter a Deus e servir a Deus, que é muito mais poderoso do que os seus deuses. E Deus, muitas vezes, Ele deseja que nós tenhamos a mesma atitude, que nós levemos as pessoas a acreditar que Deus é maior do que os seus ídolos. Muitas vezes não precisa ser ídolos que nem Baal, de imagens, né, de metal. Às vezes são ídolos, o dinheiro, às vezes é o sexo, às vezes pode-se colocar um bem material. Eu já vi pessoas que adoravam até o carro, porque o carro era o mais importante na vida das pessoas, da pessoa, a casa, coisa do tipo. É onde ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração. Então Deus quer que nós levemos as pessoas a reconhecer que Deus é maior do que os seus ídolos. Ele deseja se revelar aos descrentes, né? Ele deseja que nós levemos as pessoas que não confiam em Deus. Deus quer que nós levemos a ela o Evangelho de Jesus Cristo, que elas conheçam o poder de Jesus Cristo. Temos que revelar que Deus tem o poder sobre a morte, que Deus, de fato, Ele ressuscitou pessoas, por exemplo, usou Elias ali, foi o poder de Deus que ressuscitou aquela criança. Depois o substituto de Elias em Israel, Eliseu, também vai realizar uma ressurreição, mesmo morto ali, vão jogar um corpo, e o corpo vai tocar nos ossos de Eliseu e vai ressuscitar, mas é que é o poder de Deus, não de Eliseu. Nós temos relatos do Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas nós adoramos o Deus, porque essas ressurreições, elas aconteceram, mas essas pessoas morreram de novo. Lázaro, por exemplo, que Jesus ressuscitou, morreu de novo, mas Jesus, quando ressuscitou, Ele ressuscitou para todo sempre, para ser aquilo que Paulo falou em Coríntios, né? Que Ele é a primícia dos que ressuscitaram, né? Então, a ressurreição de Cristo
mostra que Ele tem poder sobre a morte, e nós devemos levar as pessoas a reconhecer então que o único que tem poder sobre a morte, de ressuscitar as pessoas espiritualmente, aqueles que são mortos em seus pecados, é o poder de Jesus Cristo. Aqueles que estão até literalmente mortos, porque muitas vezes Deus pode sim ressuscitar uma pessoa que faleceu. Deus tem poder, Ele faz o que Ele quiser. Mas quem tem esse poder, quem Deus quer que nós levamos as pessoas, é a Jesus Cristo. Não vai ser qualquer outro ídolo, outro ser que vai salvar as pessoas. É a pessoa de Jesus Cristo. E nós devemos então ser instrumentos para que as pessoas questionem, como eu disse, suas crenças e recebam o Evangelho de Jesus Cristo e se convertam. Amém? Amém. Quarto ponto. A fé nos leva a obedecer a palavra de Deus. Verso 15. Nós vemos aqui que Elias ele foi dando algumas ordens para essa viúva, e essa viúva, porque assim, Elias falou assim, porque assim diz o Senhor. Então Elias estava emitindo a palavra de Deus. No Antigo Testamento ainda não havia sido fechado o cânon das Escrituras. Não tinha o Velho Testamento completo e o Novo Testamento, que só foi ser escrito completo depois da morte de Jesus Cristo. Então os profetas, quando diziam assim diz o Senhor, isso era literalmente a palavra de Deus. Então, Elias estava dizendo a palavra de Deus àquela mulher. E aquela mulher, como eu disse para vocês, Deus estava se revelando àquela mulher. E de fato, quando Elias disse a palavra de Deus àquela mulher, ela o quê? Ela obedeceu a palavra de Deus. Então nós vemos aqui que a fé nos leva a confiar na palavra de Deus. E essa confiança na palavra de Deus não é somente acreditar na palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque a fé que Deus quer que nós tenhamos é muito mais do que acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Deus quer que nós acreditemos, claro, que a Bíblia é a palavra de Deus, mas que também nós obedeçamos a palavra de Deus. Todas as ordens, todos os ensinamentos, todas as doutrinas que são ensinadas nas Escrituras, Deus quer que guardemos nossos corações e pratiquemos os ensinamentos das Escrituras. A palavra de Deus, ela não pode entrar em nossa mente e não causar nada em nossos corações, nenhuma mudança em nosso coração. A palavra de Deus tem que trazer transformação. O estudo da Bíblia deve nos levar a um crescimento espiritual. A gente não deve ficar estagnado espiritualmente, sem ler a Bíblia. Mas a palavra de Deus deve nos levar a um crescimento espiritual, deve nos levar a conhecer mais de Cristo, do Espírito Santo, da vontade de Deus, sobre quem nós somos, o que Deus quer que façamos nesse mundo, como que vivamos. Tudo isso, a palavra de Deus, ela nos ensina, e Deus quer que nós apliquemos isso em nossa vida. A confiança na palavra de Deus nos leva ao amor à Bíblia. Nós passamos a amar a Bíblia. Um dos maiores indicativos de que uma pessoa verdadeiramente se converteu é o seu amor à palavra de Deus. Geralmente, quando nós vemos que pessoas que não têm tanto zelo pela palavra, em estudar a palavra, em ler a Bíblia, a gente vê que não é um fruto de conversão, mas quando o Espírito Santo verdadeiramente está operando em nossos corações, nós vemos que tem um amor em conhecer as Escrituras, né? Um amor em saber mais sobre a Bíblia, em procurar não ficar estagnado espiritualmente. E a Bíblia, então, ela passa a ser nossa bússola. Como assim? Para que serve a bússola? A bússola é um instrumento de localização. Eu sei que eu devo ir para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste, utilizando a bússola. Ou seja, a bússola ela nos guia. A palavra de Deus é semelhante a uma bússola, ela nos guia nesse mundo. Porque, como eu disse para vocês, ela é a revelação escrita de Deus. Então, a vontade de Deus para nossas vidas estão contidas nas Escrituras. E como estão contidas nas Escrituras, ali tem o que Deus deseja com que nós façamos em nossas vidas. E ela é a bússola que aponta para a maior bênção que o homem pode receber, que é a salvação em Jesus Cristo. Desde Gênesis até Apocalipse, né, a Bíblia aponta para Cristo. Em Gênesis,
é a semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, ou seja, do diabo. Nós vemos então em Gênesis, Êxodo, tudo apontando para Jesus Cristo. E além de apontar para Jesus Cristo, também é que aponta como nós devemos viver nesse mundo. Amém? Por último, está acabando, gente. Quinto ponto, não são 10 pontos, viu, Léo? São 5. Quinto ponto, a fé nos leva a ter gratidão. Voltando então para aquela questão da morte do filho da viúva, eu falei então de Deus procurando se revelar àquela mulher. Agora nós vemos que a fé nos leva a ter gratidão. Por quê? Porque nós vemos que Elias, na atitude que ele teve com aquela mulher, de até reclamar com Deus em oração, nós vemos que ele tinha uma dose de gratidão àquela mulher, por aquela mulher ter sustentado ele. Estava sustentando ele. Então nós aprendemos aqui que, como servos de Deus, nós devemos ter gratidão, que a fé verdadeira nos leva a ter gratidão. Primeiro, a Deus pela salvação e pelas bênçãos que Ele nos tem dado. Nós devemos ter gratidão a Deus, então, por Ele ter nos salvado dos nossos pecados, a Sua graça ter nos alcançado, porque nós não merecemos a salvação. Ninguém aqui é bonzinho para merecer a salvação. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, de certa forma, ninguém assim merece a salvação. Então nós vemos que é a graça de Deus, então nós devemos ser gratos por sermos salvos e também pelas bênçãos, pelo trabalho, pela família, pelo sustento, pela vida espiritual, por estarmos firmes em Cristo, é uma bênção de Deus, que Deus nos sustenta, pelas as amizades verdadeiras, tudo isso a gente deve ser grato a Deus. Nós não podemos ser ingratos a Deus, porque tem muita gente assim que pede, né? Deus, abre uma porta de emprego, quando está desempregado, abre uma porta de desemprego, ou me ajude a passar na faculdade. Daí entra no emprego, entra na faculdade, deixa de ler a Bíblia, para de orar. Daí, depois de um tempo, para de ir para a igreja, fala que não precisa mais ir para a igreja. Depois, a hora que vai ver, já desviou. De certa forma, foi uma ingratidão com Deus, porque Deus abriu a porta de emprego, Deus deixou você entrar na faculdade, deu entendimento para depois abandonar as disciplinas espirituais, até mesmo deixar de ir para a igreja. E isso é uma forma de ingratidão a Deus. E Deus não deseja que nós tenhamos ingratidão para com Ele, mas sim gratidão para com Deus. E uma das maneiras de ter gratidão para com Deus é praticando as disciplinas espirituais, tendo prazer em se relacionar com Deus, mesmo com a correria do dia a dia. Eu sei que é difícil, muitas vezes a gente chega lá e vai orar, e daí fala, Deus, eu já me peguei assim, abençoe meu pecado, quando está com sono, 11 horas da noite, Deus, eu te abençoo. Eu já orei assim, coisa do tipo, por estar tão cansado da correria do dia a dia, que acabou falando isso. Mas tire um momento, nem se for ali ler um versículo da Bíblia, 5 minutos de oração, agradecer o dia. Seja grato a Deus. Amém? Além de ser grato a Deus, nós devemos também ser gratos, eu coloquei aqui, aos pais. Isso daqui, gente, tem muita gente que infelizmente não são gratos aos pais, né? Tem muitos filhos que, quando crescem, viram as costas para os pais. Daí, quando os pais ficam idosos, os filhos viram as costas, acham que não tem mais que sustentar os pais, ajudar os pais que deram a vida por nós, né? Nos sustentaram, trocaram fralda, deram educação, deram comida, e muitas vezes tem muitos filhos que viram as costas para os pais, muitas vezes por causa que acha que está muito ocupado, ou porque às vezes acha que os pais são muito simples, já vi esses casos, então não acaba virando as costas, e acaba sendo ingrato com os pais. Nós cristãos, não podemos ter esse tipo de ingratidão. Esse tipo de ingratidão não deve fazer parte da gente. A gente deve ser grato também aos nossos pais.
Porque os pais, eles são aqueles que nos ajudaram, que nos orientaram. Amém? Um outro tipo de ingratidão que eu coloquei aqui é que nós devemos ser gratos a amigos que nos ajudaram ao longo da vida. Tenho certeza que se eu pedisse aqui para alguém levantar a mão, muitas pessoas levantariam a mão dizendo que algum amigo foi ingrato comigo, eu ajudei, eu financiei a dívida dele, depois virou as costas para mim. Isso, infelizmente, acontece, faz parte da realidade do pecado na nossa realidade. Então, muitas vezes, tem amigos que são ingratos, que mesmo a gente ajudando, ou, às vezes, as pessoas ajudando a nós acabamos o quê? Sendo ingratos com as pessoas, com os amigos que nos ajudaram. Daí depois para de ligar, passa a ignorar, coisa do tipo. Deus não quer que nós sejamos ingratos. Gente, a ingratidão é uma forma de escandalizar. A gratidão é uma forma de testemunho. Então, quando as pessoas, os crentes, veem a nossa gratidão, eles veem valor em nós. Então, quase isso que nós devemos ter a gratidão. E por último, nós devemos ser gratos aos irmãos da igreja que nos ajudaram. Tem muitas pessoas que são ingratas, muitas vezes a igreja local, são desleais com irmãos que acabaram ajudando essas pessoas, mas depois viram as costas, falam que a igreja não ajudou e daí acaba se desviando, ou até mesmo, hoje está tendo muito, crescimento assim de muitas denominações. Eu não estou aqui para criticar denominações, mas tem muitas denominações que infelizmente está seguindo um modelo um pouco de franquia, está virando um pouco de modismo, fazer parte de umas denominações que estão aí na moda. Daí, tem muita gente que pensa, eu vou seguir a igreja ali que está na moda, a igreja que, hoje falam, né, igreja da parede preta, a nossa parede é preta, mas aqui eu falo, mas aquela igreja da parede preta, assim, da moda mesmo, que está na mídia, assim por diante. E as pessoas então resolvem, as pessoas então resolvem seguir essas igrejas que estão na moda e viram as costas para a igreja que ajudou ela. Então, às vezes, a pessoa chegou lá na igreja, toda ferida, com a vida toda bagunçada, os irmãos na igreja ajudaram financeiramente, espiritualmente. Muitas vezes tem pessoas que, praticamente, gente, chegou ali sem saber nada. Tem pessoa que sai até empregada da igreja, porque tem as igrejas que oferecem oficinas, e de repente as pessoas vão lá e viram as costas para a igreja para seguir a igreja que está na moda. E depois essa igreja, porque movimento passa. Essa igreja que está na moda hoje, daqui a 50 anos, vai estar, na visão de muitos, obsoleta. Daí vai para a próxima igreja da moda e vai deixar de seguir, vai passar a ser ingrato com aquela igreja que estava na moda. Percebam como a ingratidão, ela pode acabar com a gente. Então a fé, ela nos leva a ter gratidão. Amém? Vamos estar orando para que Deus, então, Ele nos ajude a seguir esses pontos, que a fé nos leva, então, a obedecer a palavra de Deus, a desejar revelar às pessoas, revelar Cristo. As pessoas nos leva a ter obediência, nos leva a ter a gratidão. A fé nos leva e nós devemos ser guiados pela fé. E tudo isso passa pela confiança em Deus, muito mais do que crer meramente na existência de Deus, amém?